Bem, pessoal, de maneira geral, os equipamentos mecânicos, eles são formados por componentes como esses que estão aqui na frente de vocês. Geralmente, as máquinas possuem motores. O movimento desse motor é transmitido através de um acoplamento que está aqui dentro para um eixo. E esse eixo, por sua vez, tem apoios, como esses aqui. O eixo, então, ele é biapoiado. As máquinas, com o decorrer do uso, elas começam a se desgastar, começam a acontecer problemas, E esses problemas podem ser avaliados a partir do monitoramento da vibração dessa máquina. Então, uma forma de realizar a manutenção preditiva é monitorar o nível de vibração que esses mancais possuem. A gente sabe que, devido a desbalanceamentos, desalinhamentos, folgas em parafusos e muitos outros problemas, os mancais da máquina, ou toda a máquina de uma forma geral, ela vibra, certo? Essa vibração está na ordem aí de micrometros. Então os mancais vibram, certo? Como numa máquina de lavar roupa que nós temos em casa, quando a gente compra a máquina possui um nível de vibração praticamente imperceptível para o operador que está lá lavando a roupa. Mas à medida que passa o tempo, as folgas vão acontecendo na máquina e a gente percebe sempre um ruído mais intenso dela. E às vezes, lá na área de serviço, a máquina começa a vibrar tanto, que o ruído fica insuportável, ela começa a se movimentar dentro da área de serviço. Tá? Isso é devido ao uso natural da máquina. Os desgastes ocorrem naturalmente. Tá? É claro que numa máquina como essa não vai acontecer exatamente o que acontece com a máquina de lavar roupa, pois os níveis de vibração são bem menores. A rigidez desse conjunto é muito maior do que a rigidez de uma máquina de lavar roupa. Tá? Mas vai ocorrer vibrações, medindo em termos de deslocamento, essas vibrações estão na ordem de micrometros, que podem ser percebidos através da medição da vibração. Um dos equipamentos utilizados para fazer a medição de vibração é, por exemplo, esse. Ele apresenta internamente a ele uma função de medição de vibração por nível global. Tá? É só nós ligarmos aqui o equipamento, tá? E nós vamos ver então que uma das opções disponível é fazer a leitura de vibração por nível global. Ele é um equipamento da Technical, o NK600, ele é na realidade um balanceador dinâmico, mas permite fazer essa função de manutenção preditiva, avaliar então as máquinas através da vibração. Ele então possui uma conexão, um cabo de ligação, que permite ligá-lo a um acelerômetro. Esse é o transdutor que vai medir a vibração da máquina. Vai medir a vibração em nível global. Então, o equipamento, ele é, o acelerômetro, que é o transdutor, ele é ligado ao cabo, E esse acelerômetro, então, ele possui uma ligação por magnetos que permite fixá-lo a uma peça metálica, tá? E aí é possível fazer, então, a medição da vibração. Tá? Deixa eu passar para o outro lado aqui. Bom, a fixação do acelerômetro, ela pode ser feita em diversos locais do mancal. A gente sempre vai medir a vibração no mancal da máquina. Tá? Então, nós podemos colocar o acelerômetro fixado numa posição vertical, como essa aqui, e medir aí, então, os deslocamentos verticais que acontecem da máquina. Nós também podemos posicionar o acelerômetro e instalá-lo na posição horizontal, aqui,
e com isso medir os deslocamentos que ocorrem no eixo horizontal. Ou então podemos colocá-lo também e fixá-lo axialmente, medindo os movimentos axiais que ocorrem na nossa máquina. Cada posição de montagem permite medir, avaliar certos modos de falha do sistema, né? Por exemplo, né, geralmente a maior intensidade de vibração ela vai ser nesse sentido, porque na realidade o sistema ele está mais livre no sentido horizontal. Então aqui os níveis de vibração vão ser maiores quando eu meço a vibração no sistema horizontal. Já aqui, quando eu meço a vibração, os parafusos dão rigidez no sistema e a intensidade geralmente da vibração no eixo vertical vai ser menor, tá? Se a intensidade de vibração for maior no eixo vertical do que no horizontal, quer dizer que os parafusos estão frouxos e aí então eles estão movimentando mais o sistema, tá? Então, no caso de haver desbalanceamento no rotor, certamente a medição radial, tanto na vertical quanto na horizontal, ela vai ser mais adequada para avaliar o modo de falha desbalanceamento. Mas já se eu tenho um desalinhamento provocado lá, né, na ligação entre o eixo motor e o eixo movido, tá? Esse desalinhamento ele vai ser mais perceptível quando eu colocar o acelerômetro na posição axial da máquina, medindo axialmente a vibração. Então, tudo depende de onde eu colocar o sensor e com isso eu vou conseguir avaliar melhor modos de falha diferentes, tá? Ok? Bom, a medição por nível global, né? Ela geralmente, esse equipamento aqui, eu vou dar um Enter aqui para aceitar essa opção de medição de nível global, tá? Ela geralmente, o resultado é trabalhado, é dado em unidades de milímetro por segundo. No caso, a medição global que esse equipamento dá é em valor efetivo, né, eficaz, né, RMS, valor médio quadrático, e geralmente o nível de vibração que ele fornece é dado em velocidade, milímetro por segundo. Tá? Há outros equipamentos que fornecem a vibração em microns, né, deslocamento, e outros equipamentos que fornecem a vibração em aceleração, metro por segundo ao quadrado. Mas esse em específico, ele realiza essa condição. Tá ok? Bom, eu não vou ligar aqui o equipamento, ele não está preparado para isso, mas eu vou fazer uma demonstração para vocês, utilizando então, fazendo a medição da vibração em uma outra máquina, tá ok?